Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa jornada de palestras. Esta jornada de palestras é uma parceria da Câmara de Vereadores de União da Vitória, juntamente com todas as instituições de ensino superior aqui de União da Vitória e Porto União. E na data de hoje nós estamos então na 6ª palestra e temos aí a grata satisfação de receber a professora Gília, que vai estar hoje dirigindo os trabalhos para nós. Muito obrigado pela sua presença. Levo nossos agradecimentos ao professor Marcos Tadeu, colega de faculdade, e que estamos muito felizes nesta parceria, e porque teremos aí, com certeza, ao final dessa jornada de palestra, que vai até dezembro, um material muito importante para que todas as pessoas que quiserem possam estar, inclusive depois, consultando, e estará à disposição do nosso site e também da faculdade. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, e eu vou pedir então para o Davidson fazer aí um breve currículo da sua pessoa, e na sequência então damos início aí à 6ª palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como o presidente da Câmara falou, esta é a 6ª edição deste evento, que vai ser realizado até o final do ano de 2018. Então, um breve currículo da palestrante desta noite, que é da UNC. É graduado em Direito pelas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, Uniguaçu. Especialista em Ciências Penais pela Universidade de Anhanguera e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Possui graduação em Tecnologias do Ensino à Distância pela Universidade do Contestado UNC e é mestre em Desenvolvimento Regional pela mesma instituição. Atualmente, ela é professora do curso de Direito do campus universitário de Porto União da UNC, onde atua nas disciplinas de Monografia, Sociologia Jurídica, Antropologia Jurídica e Filosofia Jurídica. É advogada criminalista, atua no Tribunal do Júri e é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção de União da Vitória. Então vamos receber nessa noite a professora Lívia. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite para fazer parte dessa jornada de palestras. Foi através do professor Marcos Tadeu Griselsaki. Tenho certeza que veio do presidente da Câmara de Vereadores. Muito obrigada pelo convite. E conversando no início sobre a ideia dessa jornada de palestras, eu lhe parabenizo por essa iniciativa que com certeza vem a brilhantar a nossa comunidade, trazendo conhecimento de todas as nossas faculdades, de todos os nossos cursos para a nossa comunidade. Isso é grandioso para que a nossa comunidade tenha acesso ao conhecimento que é produzido aqui na nossa universidade. Então, mais uma vez, os parabéns pela iniciativa dessas palestras. Ficou a cargo da minha pessoa falar um pouco com vocês sobre direitos humanos e a gestão pública das nossas cidades. Onde elas se encontram, onde essa proteção aos direitos humanos se encontra com a responsabilidade do nosso gestor público aqui nas nossas cidades. Qual é essa responsabilidade? No começo desse ano, eu assumi a disciplina de Direitos Humanos na Universidade do Contestado. Venho fazendo uma pesquisa sobre direitos humanos já há algum tempo, desde o meu mestrado, quando trabalhei com a condição do sistema carcerário do Brasil. Comecei a me envolver um pouco mais com direitos humanos. E a disciplina agora ficou a cargo, e a primeira pergunta que os alunos costumam fazer é: professora, mas o que são os direitos humanos? O que é um direito humano? Onde que eu vou ver o que é isso? Onde eu descubro qual é esse direito humano? Essa é a primeira pergunta que é feita. E a resposta é simples. Primeiro, porque não existe um rol desses direitos humanos. Não está escrito em nenhum lugar o que é e o que não é direito humano. Vai ser um direito humano tudo aquilo que eu e que os senhores precisam para ter uma vida digna. Isso é um direito humano. É só nós pensarmos o que nós precisamos no nosso dia a dia para termos uma vida tranquila, uma vida com dignidade.
E se isso que nós pensarmos for necessário, eu tenho um direito humano. Não existe um rol taxativo do que é. Começando pela vida. Eu preciso da minha vida, mas eu preciso da minha saúde, eu preciso de educação, eu preciso de acesso aos órgãos públicos, eu preciso votar e ser votado. Tudo aquilo que é necessário para que eu viva em sociedade dignamente é um direito humano. E com o passar do tempo, esse número de direitos humanos vai aumentando cada vez mais. Se os senhores puderem imaginar agora, há 50 anos atrás, era necessário que uma criança em idade escolar tivesse acesso à internet para os seus estudos? A internet sequer existia, não era necessário. Mas nós conseguimos imaginar hoje uma criança em idade escolar que possa completar os seus estudos, alcançando o conhecimento suficiente, sem que ela tenha acesso à internet nas suas pesquisas? É quase impossível. Se uma criança não puder ter esse acesso dentro da escola ou na sua residência, ela não vai ter o mesmo desenvolvimento intelectual que uma outra criança que tem. Então, esse acesso à internet passou a ser um direito humano, porque é necessário para uma vida digna hoje. E todos os dias esse rol de direitos humanos vem aumentando pelas nossas necessidades em sociedade. E para quem se destinam esses direitos humanos? Essa é uma outra pergunta, e a culpa dessa pergunta vem das nossas redes sociais com aquela frase, que acredito que todo mundo já ouviu: direitos humanos para humanos direitos. Bem difundido. Mas o destinatário dos direitos humanos é a pessoa humana. Nasceu um ser humano, independente de qualquer condição, sexo, religião, raça, cor, condição pessoal, ele é portador de todos esses direitos humanos. Todo ser humano, nascido humano, independente da sua condição, hoje ou nos próximos tempos, é portador de um direito humano. Isso vai incluir portador de necessidades especiais, independente da sua necessidade. Vai incluir um presidiário, independente da sua condição de preso. Vai incluir as pessoas que se encontram hoje nas intermináveis filas do sistema de saúde. Toda pessoa nascida humana é um destinatário desses direitos humanos, que são a nossa necessidade de uma vida digna. São sempre eles. Vejo muito as pessoas comentando que os direitos humanos só protegem as pessoas nas favelas, só protegem presidiários, bandidos. Isso tem sido propagado, tem sido comentado, que os direitos humanos só estão presentes nessas situações e não protegem, não cuidam, não zelam pelos cidadãos de bem, pelos cidadãos respeitáveis. E isso tem um motivo razoável de ser. Porque aquela pessoa que possui a sua residência, que possui uma vestimenta, que tem estudo, que consegue alcançar o sistema de saúde, essa pessoa comum, ela já tem garantido seus direitos humanos. A atuação efetiva vai se dar naqueles locais onde ainda não foram garantidos os direitos mínimos de uma existência digna. É por isso que a participação efetiva dos defensores dos direitos humanos se dá nos locais com maior violação, porque são eles que precisam ter garantidos esses direitos. Nós, a grande maioria da população, já tem acesso ao mínimo para uma vida digna. Mas existem muitas pessoas, principalmente nesses locais de violação, como são os presídios, como são as favelas, as periferias, as filas do nosso SUS. Essas pessoas ainda não conseguiram acesso aos direitos mínimos para ter uma vida digna. E é ali a atuação principal na defesa dos direitos humanos, para fazer com que essas pessoas que estão nessas situações possam ter uma vida garantida como a minha. Que tenham a minha saúde, que tenham educação, que tenham uma vida, que tenham acesso ao mínimo. É equiparar essas pessoas para que todos tenham uma existência digna.
Por isso, a atuação efetiva nos locais de maior violação. Essa é a justificativa, a explicação para que os defensores dos direitos humanos estejam junto dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Esse é o principal motivo. Além disso, essa proteção dos direitos humanos, que se fala muito nos tempos modernos, há alguns anos não era dita de forma clara, essa discussão é um pouco mais recente, mas a proteção desses direitos humanos começou junto com a história da humanidade. Quando nós vivíamos em comunidades, quando nós precisávamos do auxílio mútuo para a sobrevivência, no início da humanidade, era praticamente instintivo, era uma necessidade básica proteger o outro, porque só com a presença do outro nós teríamos garantia da nossa própria vida. A saúde e a segurança do outro na minha comunidade era essencial para a minha sobrevivência. Então, a humanidade se desenvolveu protegendo o outro, por extrema necessidade. Com o passar do tempo, essa necessidade de proteção foi ganhando laços maiores. Se nós buscarmos as grandes religiões, só como exemplo o catolicismo, com o que pregava Jesus Cristo, com o que nós temos nas escrituras bíblicas, a proteção, a defesa dos mais necessitados, dos pobres, dos desolados, dos oprimidos, dos humilhados, as pessoas que não tinham uma vida como as outras pessoas comuns. Essas pessoas, segundo as grandes religiões, não só o catolicismo, precisam de uma intervenção, precisam de um olhar cuidadoso. E isso é defesa dos direitos humanos, com um enfoque religioso, mas continua sendo defesa dos direitos humanos. E isso continua com o caminhar da humanidade, essa proteção. E nós chegamos na história da humanidade com a Revolução Francesa. Uma explosão revoltosa por conta das condições que a humanidade vivia naquele momento. Qual era? Nós tínhamos, os meus alunos escutam essas histórias sempre, fazem parte da nossa aula, mas nós tínhamos um rei soberano que tudo podia. Ele tinha um poder absoluto. Ele decidia quem viveria, quem iria morrer. Ele tinha o poder de deixar as pessoas viverem ou fazer as pessoas morrerem nas condições que ele bem entendesse. Se as pessoas teriam patrimônio, não teriam patrimônio. Se eles teriam uma vida saudável, acesso à medicina da época ou não, tudo dependia dessa pessoa, desse rei soberano. E chegou um momento na história em que as pessoas começaram a contestar esse poder do rei, não aceitar esse poder absoluto e dizer que isso não estava certo. E essas ideias começaram a se difundir entre as pessoas na época. E nós culminamos na Revolução Francesa, com a queda do poder absoluto, e nós começamos com uma legislação, um apego à lei, para garantir que esse poder absoluto não existisse mais. Que aquelas pessoas que governam a nossa sociedade pudessem fazer só o que a lei permitisse. Para que nós garantíssemos, primeiro, a nossa liberdade. E esse foi o primeiro direito colocado na legislação, a liberdade. Que a gente possa viver de acordo com aquilo que nós entendemos correto. Para que ninguém interfira nesse momento. Para que seja uma decisão nossa. A liberdade passou a ser o nosso primeiro direito fundamental. Liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade com relação à sua vida. Essa é a primeira linha de direitos fundamentais, direitos humanos, que nós temos colocado numa legislação por conta dessa Revolução de 1789. Mas o maior marco da proteção dos direitos humanos se dá num ano específico, que eu acredito que assim que eu falar, todo mundo saiba o que aconteceu nesse ano. 1945. Com os horrores da Segunda Guerra Mundial.
essa é o marco divisor da proteção dos direitos humanos. Até aqui, nós tínhamos uma proteção esparsa. Cada país era responsável por cuidar do seu povo, de acordo com o que entendesse, de acordo com a sua legislação, como bem entendesse. Não existia nada acima dos nossos países como responsáveis por cuidar do bem-estar dessa vida digna dos cidadãos. 1945, com a Segunda Guerra Mundial, começando ali em 1939, mas em 1945 o mundo parou para assistir, para ver uma completa violação de todos os direitos de uma parcela de cidadãos do país. A Alemanha, nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, era um país constitucional. Vivia sob um Estado constitucional como o Brasil hoje. Como nós temos a nossa Constituição de 1988, que organiza a nossa vida em sociedade, que nos dá os nossos direitos, que coloca limitações, que define como o nosso Estado vai ser estruturado, a Alemanha também tinha, da mesma forma. A Alemanha vivia num sistema de legalidade, com as suas leis, assim como o nosso país é hoje, da mesma forma. E dentro da legalidade, sem infringir nenhuma lei, o Estado alemão nazista conseguiu cometer as maiores atrocidades com a humanidade que vocês possam imaginar. Toda a ordem de atrocidades. É ruim ter que assumir, mas nesse período nós tivemos também uma grande quantidade de descobertas científicas. Infelizmente, o que a Alemanha nazista fazia com uma parcela da sua população dentro dos campos de concentração fez com que a nossa medicina, principalmente, avançasse muito. Hoje em dia, se discute muito a utilização de animais para testes em laboratórios. Inclusive, querem proibir essa utilização desses animais em laboratórios porque é cruel demais os experimentos que são feitos com esses animais. Durante a Segunda Guerra, durante esse Estado nazista alemão, as cobaias dos testes eram as pessoas que estavam presas, legalmente presas, como são os nossos presidiários hoje. Foram colocados legalmente nessa situação de prisões nos campos de concentração. E eles eram as cobaias desses experimentos. Experimentos da seguinte ordem: verificar qual é a máxima pressão de um ambiente que um ser humano aguenta. Qual é o limite entre a vida e a morte num ambiente pressurizado? Para desenvolver a ciência nos aviões das guerras, para saber qual é o nível de pressurização que nós precisamos. Isso era testado em seres humanos. Foram testados também em seres humanos qual a menor temperatura que um corpo humano suporta. Até onde o nosso corpo humano consegue suportar a temperatura. Esses testes eram realizados em pessoas. Quase nenhuma dessas cobaias humanas conseguiu escapar com vida. Mas nós tivemos limites fixados que auxiliam hoje a nossa medicina e a nossa ciência. Mas realizados em seres humanos, dentro do sistema de legalidade. Completamente legal o que era feito ali dentro. Em 1945, quando o mundo todo começa a descobrir esses campos de concentração, vários escritores começaram a relatar as pessoas que encontraram ali dentro, os sobreviventes. Que é o Giorgio Agamben, que é um filósofo, ele retrata uma figura, ele dá um nome de uma figura de um muçulmano. Ainda ninguém sabe por que esse nome, mas ele escolhe uma categoria desses presos, dessas pessoas que estavam nos campos de concentração, muito específica. Porque eram pessoas que passaram por tanto transtorno, por tanto experimento, por tantas violações, que eles não tinham expressão nenhuma humana. Esse
sentimentos que nós temos de alegria, de tristeza, de raiva, de angústia, de medo, essas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração não expressavam nenhum tipo dessas emoções. Eles não tinham mais expressões humanas. Eles eram um conjunto biológico. Eles tinham um corpo que cumpria as necessidades biológicas. Se alimentavam, expeliam dejetos e dormiam. Só. Eles eram absolutamente apáticos. Eles estavam vivos, mas não tinham vida. Essas pessoas conseguiram sobreviver a essa experiência nazista. E é a partir da descoberta do olhar a essas pessoas que o mundo inteiro para pensar nos direitos de todas as pessoas, nos direitos mínimos dos seres humanos. E aí é um choque para o mundo todo. E se percebe a partir daí que um Estado pode não conseguir respeitar os direitos do seu cidadão. Deixar com que um Estado tome conta, um país sozinho tome conta dos seus indivíduos pode ser muito perigoso. E que talvez fosse necessário criar um mecanismo superior a esses Estados, a esses países, que tivesse força suficiente para amparar as pessoas que tivessem os seus direitos humanos violados. E nós começamos um processo que se chama internacionalização dos direitos humanos. Nós começamos a trazer a proteção como responsabilidade do mundo todo. Em 1945, no mesmo ano do fim da Segunda Guerra Mundial, sobre a pressão dessas violações que aconteceram nos campos de concentração, é criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, numa conferência de paz realizada, salvo engano, nos Estados Unidos, em que 50 países se reuniram, excluindo os países que participaram ao lado da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, decidiram criar um mecanismo que pudesse auxiliar a promoção dos direitos humanos. A ONU em 1945 e logo em seguida, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde é colocado num tratado internacional aceito pelos Estados, ratificado pelos Estados, um compromisso de fazer funcionar, de fazer proteger os direitos humanos de todas as pessoas em qualquer parte do mundo e por qualquer ente. Passa a responsabilidade não só para o país onde aquela pessoa reside, mas é nossa responsabilidade hoje, por essa declaração, a preocupação com as pessoas que vivem isoladas em tribos africanas, porque eles são seres humanos igual a nós, independente de onde vivem. É de responsabilidade de Portugal o que acontece nos nossos presídios hoje, através da intervenção da Organização das Nações Unidas. Mas além da criação da ONU, que é ativamente uma das maiores protetoras dos direitos humanos, nós tivemos também criações de organismos regionais de proteção aos direitos humanos, como nós tivemos com o Pacto de São José da Costa Rica, a criação de um sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Nós temos uma comissão de proteção aos direitos humanos e a Corte Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos, que funcionam ativamente na proteção dos direitos humanos das nossas pessoas, aqui das nossas cidades. Esse sistema, ele é, através da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, qualquer pessoa que tenha o seu direito violado pode acessar essa comissão, pode levar a sua reclamação. A sede fica na Costa Rica até hoje. Mas, tecnicamente, qualquer pessoa pode ir até lá, pode mandar o seu pleito de proteção aos direitos humanos. Pode, inclusive, constituir advogado, contratar advogado para ter os seus direitos vistos. Essa comissão de proteção no sistema interamericano, ele atua tentando resolver o problema pacificamente, num acordo entre o violador, que seria o Estado,
e a pessoa que teve o seu direito violado. Se não resolvida, essa comissão pode levar esse caso à Corte Interamericana e o país que estiver violando os direitos humanos pode sofrer algumas sanções, ou várias sanções. Mas de todo esse sistema de proteção, ele só vai funcionar, tanto esse organismo interamericano, como os organismos internacionais, como a ONU, só vão funcionar se a proteção interna, se a proteção do nosso país não for suficiente para garantir os direitos das nossas pessoas, de todas as nossas pessoas. Internamente, aqui dentro do país, nós temos a nossa Carta Fundamental, que é a nossa Constituição Federal, que é o principal documento que traz os nossos direitos e a forma de garanti-los. Começando ali pelo artigo 5º da Constituição Federal, com todas as nossas liberdades individuais, nosso direito à vida, à saúde, as condições de prisões, as condições das mulheres, um sem número de direitos. Passamos em seguida para os direitos sociais, os nossos direitos ao trabalho, contamos com o direito à educação, proteção especial à educação, o incentivo à ciência, à tecnologia, a proteção do consumidor, a proteção do nosso meio ambiente, nos garante todo o rol de direitos de igualdade, de liberdade e de fraternidade da vida em sociedade. O problema disso é que a Constituição Federal, sozinha, é um livro fechado. Sozinho, não tem poder nenhum. Ela não faz nada sozinha. Nós precisamos que alguém olhe para o que está escrito nessa Constituição Federal, olhe as pessoas do nosso Estado e veja se esses direitos que existem nesta legislação, nessa Constituição Federal, de fato existem aqui. Se as nossas pessoas conseguem acesso à saúde. Inclusive o ministro Eros Grau, ele faz um apanhado sobre a Constituição e diz que ela é um mito. A nossa Constituição Federal é um mito. Foi escrito para que a gente acredite que tudo que tem ali dentro existe. E pare de contestar quem domina o nosso poder, quem tem o poder. Porque alguém que não tenha, que esteja adoentado, chegue até alguém que tem o poder e diga: eu preciso de saúde. E a pessoa pode responder: olha a Constituição Federal, o senhor já tem direito à saúde garantido. Vá ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e espere. É um mito, porque sozinho, colocar dentro de uma legislação, dentro de uma Constituição, o direito à saúde, não garante a saúde. Colocar dentro da Constituição o direito à educação, não garante a educação. Sozinha a Constituição é um mito, uma história contada. Ela só passa a ser verdade quando nós temos alguém que olhe pelas pessoas e compare a realidade dessas pessoas com o que está escrito na Constituição. E quem é essa pessoa? Vai ser sempre o nosso gestor público. Antes da Organização das Nações Unidas, antes da ONU, antes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, antes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, antes da Constituição Federal, a primeira pessoa responsável por verificar a efetivação dos direitos humanos é o nosso gestor público. A ONU não conhece o bairro São Cristóvão. A ONU não conhece as nossas escolas primárias. A ONU não conhece o seu Zé da Silva, que está há 3 anos esperando por uma cirurgia que o médico disse que era de emergência. Quem conhece essas pessoas, quem conhece essas violações, são os nossos gestores aqui do nosso município, os nossos vereadores, o nosso prefeito e as pessoas que trabalham ao seu entorno.
são elas as primeiras pessoas que têm contato com a violação de direitos humanos. São eles quem vão saber, em primeira mão, o que falta para alguém ter uma vida digna. Conhecer a Constituição Federal, saber que um direito humano é tudo aquilo que é necessário para uma vida digna e ver isso acontecendo no nosso município nunca vai ser uma responsabilidade imediata de um organismo internacional. Por mais que seja riquíssimo, que tenha uma força monstruosa para obrigar um Estado a cumprir os direitos humanos. O maior responsável por essa efetivação são os nossos gestores do município. Por mais que o município não tenha dinheiro suficiente, por mais que o município seja pequeno, que tenha um pequeno número de vereadores, enfim, independente das suas condições, são os nossos gestores públicos que nos conhecem. Sabem o que é necessário para que melhorem a qualidade de vida da nossa população, antes de qualquer outro organismo. E essa é talvez a função maior de todo esse sistema de proteção. Antes das penalidades para um Estado que a ONU possa oferecer, é o vereador levantar a mão e apontar uma violação que acontece aqui. Essa é a forma mais rápida, menos custosa de proteção das nossas pessoas, dos nossos seres humanos, independente de qual a sua categoria. E eu sei que isso é feito em muito aqui, nós passamos por inúmeras discussões, mesmo aqui na Câmara de Nova Vitória, na busca de efetivação desses direitos humanos. Há pouco tempo atrás, mas isso aconteceu em Porto União, na nossa cidade vizinha, eu ouvia um senhor falando que foi até a Câmara de Vereadores para tentar conversar com o vereador e ele estava passeando no interior. Essa foi a expressão que ele usou, ele estava passeando no interior. E talvez essa tenha sido a melhor coisa que esse vereador tenha feito. Ao invés de esperar que os problemas cheguem ao seu gabinete, conhecer a realidade do seu município. Conhecer cada uma das nossas pessoas, cada um dos nossos bairros e identificar nesses locais o que falta para essas pessoas. O que nós, a média da nossa cidade, tem nas suas vidas e que falta ao restante das pessoas. A começar pelo básico, a alimentação. Dentro e fora de casa, nos nossos colégios, vestimento. Vestimento é adequado, inclusive, nós estamos aqui num frio, acredito, de uns 7, 8 graus hoje. Será que toda a nossa comunidade tem vestimento adequado para suportar esse frio? Isso é necessário para uma vida digna. Ninguém consegue pensar na escolha do seu governante do país quando se tem frio ou se tem fome. Começando pelo mínimo. Quando nós atingimos o mínimo, a busca pelo superior. A chegar a um novo direito de acesso à internet, mas conseguir trazer todas as pessoas da nossa comunidade para um nível mínimo de existência. Essa função é do nosso gestor público e essa é a função principal da defesa dos direitos humanos, antes de qualquer outro. Para que a gente possa suprir uma falha na proteção dos direitos humanos, a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer essa falha, é saber onde ela está. E só depois conseguir alcançar os mais altos níveis para suprir essa falha. Mas conhecer ela é a primeira ferramenta de efetivação dos direitos humanos. E é aí que entra a gestão pública do nosso município e de todos os outros municípios. Essa é a principal função. Quando eu pensava sobre isso há pouco tempo, eu não havia verificado o quão era importante essa função na efetivação dos direitos humanos. A grade do curso de Direitos Humanos, no curso de Direito, ela trata desse sistema global, trata muito da ONU, trata do sistema interamericano, trata das declarações do que são os direitos humanos e esquece do início,
de onde se começa. Falta esse esclarecimento para que as pessoas saibam que aquilo que lhes falta para uma vida digna é um direito humano. Que elas precisam buscar apoio. E não adianta divulgar nos locais que a ONU faz essa interferência na efetivação dos direitos humanos. Porque chegar até lá é muito custoso. Se alguém não tem dinheiro suficiente para a sua alimentação, possivelmente não vai acessar a Comissão de Direitos Humanos, na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, na Costa Rica. Mas ele consegue chegar aqui dentro da Câmara dos Vereadores, conversar com os nossos vereadores. Ou ele encontra com os nossos vereadores, com o nosso prefeito, nas ruas da nossa cidade. E para ele pode levar o seu apelo, que é um direito humano. Começa por aqui. Essa é a principal mensagem da união entre a gestão pública e os direitos humanos. Eu espero que tenha sido esclarecedora e estou à disposição de todos para qualquer questionamento. Muito obrigada. Professora, a senhora falou que em 45, após o término da Segunda Guerra, se viu a necessidade de criar eles falaram sobre os direitos humanos, vamos dizer, constitucionalizá-lo, né? Muito bem. E partiu até dentro da ONU, criada nos Estados Unidos, parece, localizada lá. O primeiro presidente foi um brasileiro. Porém, os próprios Estados Unidos nos dão um exemplo bem ao contrário de direito humano. A gente vê o racismo, por exemplo, nos anos, principalmente acirrado nos anos 50, 40, 50, a Cusco-Can, né? A gente vê Guantánamo, atualmente, os presos do Iraque, do Afeganistão, enfim, de qualquer país, de qualquer nação que se interpõe aos interesses dos norte-americanos. A gente vê que, na verdade, existe mais um mito dos direitos, principalmente quando tratado por essas lideranças dessas nações. O interesse político sobrepõe as leis, se sobrepõe ao direito. Como seria tratado, como poderia se tratar nós, humanos, de países, principalmente como o nosso, que está sempre subjugado politicamente, economicamente e socialmente. Hoje, como essa nação dos Estados Unidos, que mandam no mundo, fragilizam o mundo, fazem correção no Afeganistão, mas na Síria atualmente, né? Qual seria a atuação nossa aqui na célula do município? Professora, me permite fazer um corte, porque o que eu vou colocar, amigo Hernani, é um exemplo de hoje do que você falava. Uma comissão, eu não sei detalhar o nome, mas de saúde do continente americano, algo assim, falando da questão da importância do leite materno. E aí um conjunto de médicos, pediatras, diz que realmente é recomendável que até tal idade o bebê tenha somente o leite materno, e uma campanha para que no continente americano em geral as propagandas de TV de produtos artificiais que segundo seus fabricantes podem substituir o leite materno, essas propagandas sejam desestimuladas. E que os representantes dos Estados Unidos que estavam naquela reunião votaram contra.
E aí o presidente dos Estados Unidos depois declarou que realmente o leite materno é bom, mas nós não podemos lutar contra a indústria do leite artificial. Não é bem esse o termo, mas para ilustrar. Eu vou pegar o gancho, Marcos, obrigada pela colocação, para ilustrar isso. Nós chegamos à Lua. Os meus alunos já ouviram essa história também. Nós já chegamos à Lua. Nós descobrimos água agora, aí para fora. Água líquida, estado líquido. Nós temos uma tecnologia extremamente avançada e nós não conseguimos descobrir a cura do câncer. A gente precisa continuar usando uma quimioterapia que custa milhares de reais uma única dose. Será que a gente não descobriu isso ainda ou há um interesse econômico por trás disso? Ao invés de vender uma cura instantânea por poucos reais, nós precisamos continuar vendendo um tratamento longo, demorado e custoso. É mais ou menos a mesma coisa que acontece no teu exemplo, Marcos. E eu respondo a pergunta do senhor Bocudo. No seguinte sentido, o caminho teórico para resolver qualquer problema é primeiro internamente, através ou do nosso gestor público ou do nosso poder judiciário. Esse é o primeiro caminho. Todos os nossos níveis de acesso de resolução dos nossos problemas internos, a primeira vez. Não resolvido ou mal resolvido, ou que fique claro que a resolução dada para esse problema foi para mascarar um interesse, um poder maior, aí nós acessamos os organismos internacionais. Mas apenas se não resolvido internamente. O primeiro caminho de proteção é interno. Esgotado o nosso caminho interno e não resolvido o problema, aí nós passamos para os organismos internacionais. Só então acessamos eles. Agora, até onde vai a boa vontade desses organismos internacionais em resolver os problemas e até onde vai o interesse, o poderio econômico principalmente, há uma linha muito tênue, porque os valores e o poder colocado junto na defesa desses direitos são muito grandes. Por isso, Bocudo, eu continuo afirmando que o nosso principal organismo de proteção é aqui, onde nós conhecemos as pessoas, nós conhecemos todo o poder envolvido e nós conseguimos interferir. Tanto que estamos todos hoje dentro da Casa de Leis. Nós conseguimos acessar. Porque saber o que acontece naqueles organismos internacionais que nós sequer conseguimos acessar sozinhos é quase impossível. Mas aqui dentro nós conhecemos. E a nossa primeira arma com relação a isso é o voto. Contra tudo isso que você levantou. É o voto. É a única solução. E é também um direito humano. Obrigada. Por favor. Eu gostaria de fazer duas colocações. Primeiro, eu vejo essa é uma das questões mais discutidas, ainda mais agora, nesse período eleitoral que nós vivemos, mas eu tenho uma indagação da seguinte maneira. Esse direito humano, desde o básico até a questão dos países, das organizações, enfim, mas partindo da questão individual, ele traz muitos conflitos, porque o meu direito pode conflitar com o seu direito, e aí como você resolve isso? Eu fiz uma colocação aqui o mês passado, numa palestra que era outro tema, e que eu vou repetir, por mais que alguns não gostem, eu anseio, e eu falo isso seguidamente, que eu gostaria de ver se debater mais a questão dos deveres humanos, porque eu não vejo direito sem dever. Se você pegar o texto bíblico, até qualquer outro tipo de literatura, sei lá, todo direito ele vem, mesmo que implícito, a necessidade do cumprimento de um dever. Eu acho que, se nós queremos falar tanto nos direitos humanos, nós deveríamos falar primeiro nos deveres, porque a partir do momento que você cumpre o teu dever, é o primeiro passo e o passo mais rápido para você ter o teu direito, né? E uma outra colocação, sobre isso eu gostaria só que a senhora falasse alguma coisa, a sua posição.
E a outra questão é que eu vi nesses últimos dias, até por sinal hoje nas redes sociais, um movimento, não sei dizer que volume, que dimensão que ele teve ou está tendo no Brasil, justamente contra a ONU, a instalação ou a sede da ONU aqui no Brasil. Não sei exatamente, gostaria de saber se a senhora sabe disso e que posição a senhora tem sobre isso também. Deixa eu voltar no início sobre esse conflito entre direito e dever. Primeiro, todo direito vai corresponder a um dever, sempre. Se eu tenho direito à vida, todos os senhores aqui têm o dever de respeitar. Se os senhores têm o direito à vida, eu tenho o dever de respeito. Todo direito corresponde a um dever. Esse dever pode ser de toda a sociedade, pode ser do poder público, enfim, todas as pessoas são obrigadas a respeitar os direitos que eu tenho. Essa é a primeira obrigação. E aqueles que descumprirem vão ter a sua devida punição dentro do nosso sistema, seja essa a punição civil, administrativa ou penal. Mas sobre o conflito desses direitos, inclusive é muito interessante, porque é uma característica dos direitos humanos. Nenhum direito humano, nenhum, é absoluto. Incluo aqui o direito à vida. Nenhum direito é absoluto. Todos eles podem ser relativizados quando em conflito com um outro direito. Para resolver esse conflito, nós temos um princípio que se chama proporcionalidade. Essa é a resolução dos conflitos. Naquela situação específica, qual é a solução razoável no caso? Qual pessoa ou qual direito precisa ceder? Primeiro, por hierarquia. O que é superior e o que é inferior? Se eu colocar em conflito a vida e a propriedade, sem sombra de dúvida, a vida é superior. Ou em tese, deveria ser. Se vocês considerarem que o nosso Código Penal, o crime mais grave, com uma pena maior, não é o crime contra a vida, mas é o crime contra o patrimônio, chamado latrocínio, já dá para saber que não é sempre assim. Mas em tese a vida é superior. Agora, se eu tiver o meu direito à vida contra um direito à vida de um aluno meu em conflito ao mesmo tempo, eu vou ter que ponderar sobre vários critérios qual direito vai se sobressair. É uma escolha, é uma ponderação entre esses direitos, porque sempre vai existir um dever correspondente ao direito. Talvez nós tenhamos uma cultura de ressaltar os direitos e minimizar as obrigações decorrentes desses direitos. Porque a gente só se preocupa com os deveres quando nós temos um direito violado. Nós não falamos, nós não tratamos dessas violações como deveríamos. Inclusive com os direitos da criança, sem falar das suas obrigações, enfim, todas as séries de direitos que nós temos, elas vão corresponder sempre a uma obrigação de alguém. Mas ela sempre vai existir, certo? Com relação a essa briga sobre a sede, uma sede da ONU, eu realmente não conheço essa celeuma. Mas existe a ONU Brasil, como é chamada, inclusive podem acessar pela internet, que é um espaço da ONU voltado ao Brasil, à realidade brasileira na efetivação dos direitos humanos. Então, esse acesso à ONU já existe. Agora, se ela vem se instalar aí e não há interesse, talvez pelo tamanho das violações que nós encontramos aqui, que não querem que sejam vistas, possivelmente seja isso, não há interesse que se conheça a nossa realidade, isso deixe de acontecer. Isso é bem possível. Só como um exemplo de uma grande violação, o sistema carcerário, que é a realidade com a qual eu trabalho, nós temos em torno hoje de 350 mil vagas no sistema carcerário. E nós já ultrapassamos a marca de 700 mil presos. Nós temos 400 mil pessoas a mais num sistema com poucas vagas. Isso nós podemos ver aqui por União da Vitória, que nós conhecemos muito bem a nossa realidade aqui, e isso se espalha no país inteiro. Essa é uma violação
até próxima do que nós vimos nos campos de concentração, porque nós temos, óbvio, não com as experiências, enfim, com as situações tão degradantes, mas nós temos nas duas realidades presos legais. Os presos da Alemanha nazista eram presos do sistema legal, foram presos por uma ordem legal, assim como os nossos presos foram. Só que em 1945 o mundo todo se preocupou com essa realidade. Hoje nós escondemos a realidade que nós temos. Nós fingimos que ela não existe, preferimos não comentar sobre ela. Ao extremo de, aqui no norte do país, salvo engano, no presídio, encontrarem restos mortais de um detento. Foi descoberta numa pesquisa interna que havia uma seita religiosa que fazia sacrifícios humanos no interior do presídio. Isso em 2014, quando foram feitas as visitas. Não foi aberta nenhuma investigação para apurar a autoria e punir os responsáveis pela morte dos 2 detentos que sumiram naquele interior. Ninguém tem interesse sobre isso. Isso é uma violação de direito humano que talvez se queira esconder dos organismos internacionais e deixar com que ninguém se preocupe enquanto nós ficamos numa cultura de proteção ao cidadão de bem, deixando à margem uma categoria de pessoas que nós não consideramos humanos, retirando dessa categoria de pessoas direitos humanos. Aqui mesmo no Paraná nós tivemos casos há alguns anos atrás desse mesmo tipo de prática, né, de seitas ou sei lá o que faziam isso com crianças que não são detentos, que não cometeram crimes alguns e também não se fez nada. Se noticiou alguma coisa na imprensa de um ou outro caso e se abafou. E hoje, se nós pegarmos o número de crianças desaparecidas no Brasil, é enorme, e também de vez em quando você fala alguma coisa, mas não se esconde, e uma boa parte delas, julgamento meu, quem sou eu para afirmar, mas creio que pode ser exatamente esse tipo de coisa e também não se faz nada. Mas o que eu queria enfatizar é que na sua resposta, inclusive, ficou evidente isso, que essa questão da escolha de qual direito deve prevalecer. Infelizmente, nós vemos no Brasil hoje que o direito tem prevalecido para o lado, e nós vivemos esse mar de corrupção justamente porque o direito tem prevalecido para o lado do bandido. Obrigado. Eu realmente tenho esse mesmo pensamento. Só que foi uma das nossas últimas aulas, meus alunos vão lembrar. Nós falávamos sobre crimes. E eu dei o exemplo, foi o Paulo o meu exemplo. Lembra, Paulo? Que eu furtei o teu celular na sala de aula, como exemplo. E eu perguntei para os meus alunos quem eu estava ofendendo. Quem tinha perdido algo com esse meu furto do celular do Paulo? Todo mundo respondeu, Paulo? O telefone é dele. Ele perdeu. E aí eu dei um outro exemplo. Eu sou alto escalão do nosso governo e eu desvio da saúde alguns bilhões. E aí eu perguntei para eles, a quem eu ofendi? Quem perdeu com isso? Dá para contar o número de pessoas que teve um direito violado? É quase incalculável. Talvez nós estejamos focando nas pessoas erradas. As pessoas que estão encarceradas hoje, salvo pouquíssimas exceções, são as pessoas que prejudicaram um número reduzido de pessoas. Agora, as pessoas que prejudicam um número inimaginável de pessoas, talvez estejam sem a devida punição e talvez essa seja uma violação maior ainda aos nossos direitos humanos. Isso talvez seja um perigo maior. Essa talvez tenha que ser a nossa preocupação, que tem acontecido nos últimos anos, quase uma caça às bruxas, mas tem acontecido. Nós estamos dando um passo à frente na hora de verificar quem está trazendo um prejuízo maior para as nossas pessoas. Mais alguma dúvida, por favor? Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, parabéns aqui aos vereadores e vereadoras, né, da Câmara Municipal aqui do Nova Vitória por essa iniciativa, né, a 6ª jornada, já se não me engano, né?
E também agradecer a professora Gília, né? Porque é muito complicado você sair, às vezes, da zona de conforto, de dentro de uma faculdade, como docente, como discente, e vir aqui, né, se expor à população, né, para tentar resolver ou solucionar ou questionar algumas coisas que até hoje não deram certo, né? E a professora colocou ali, falou várias vezes sobre a nossa Constituição brasileira, né, de 1988, né, nossa Carta Magna, né, a nossa Carta Cidadã. E o meu questionamento nesse sentido aqui, e fala-se muito, né, fala-se tudo na Constituição, né? E a professora até colocou ali apenas um livro, e eu também penso assim que é apenas um livro, né? E ali já, inicialmente, ela diz que o nosso país, né, a nossa nação, é uma nação livre, justa e solidária. Eu queria ver a sua opinião se realmente é isso. E uma segunda questão, eu gostaria de questionar do seguinte sentido: se esse livro está fechado, a que momento da nossa educação, do meio ambiente cultural que nós vivemos, ele deverá ser aberto? Ele deverá ser aberto nos anos iniciais de estudo, no ensino médio, ou somente no ensino superior, como vemos acadêmicos aqui? Porque é lamentável, as pessoas incorrem, muitas vezes, em muitos erros, por desconhecer as leis que hoje a gente está fazendo aqui. Então, eu penso que é um erro fatal nosso, e aí você pode concordar ou discordar conosco aqui, mas, assim, eu gostaria de lhe provocar nesse sentido. Primeiro, se o nosso país, o nosso Brasil, realmente é livre, justo e solidário, e também se a nossa Constituição, a que momento nós vamos abrir a nossa Constituição para ler sobre os direitos sociais, os direitos, e tudo que tem lá, que é grosso pra caramba aquele livro, né? Obrigado. Obrigada. Sabem aquele livro que a senhorinha recém-grávida compra com historinhas para a criança, para ler enquanto está grávida? Essa deveria ser a Constituição. Talvez se nós tivéssemos uma cultura de conhecer os nossos direitos, nós conheceríamos também os nossos deveres, desde cedo. Eu tinha um professor na escola ainda, o professor Sidney Zimmerman, ainda dá aula aqui. E ele falava o seguinte: eu queria que toda esquina tivesse um curso de direito. Quem dera se todas as pessoas tivessem um acesso fácil aos nossos direitos e aos nossos deveres. Porque a única forma de a gente saber reclamar os nossos direitos e apontar um dever descumprido é conhecendo esses direitos. É a única forma. Quem não conhece um direito não vai ter como exigir. Quem não conhece o poder que tem nunca vai poder cobrar daqueles que lhe devem algo. Um livro que eu sempre indico e faço os meus alunos ler se chama A Luta pelo Direito. Foi agora nosso último livro. O autor fala o seguinte: quando eu deixo de reclamar o meu 1 centavo do troco e outra pessoa deixa de reclamar o seu outro 1 centavo, e mais pessoas deixam de reclamar o seu 1 centavo, esse 1 centavo nunca mais vai ser pago para ninguém. Se eu deixo de reclamar um direito meu, mínimo que seja, não levo adiante, outra pessoa faz a mesma coisa, nós vamos acabar perdendo esse direito. Só que a gente só vai poder reclamar, só vai ter condições de reclamar e saber a quem reclamar quando nós sabemos os nossos direitos. A meu ver, e essa é uma opinião pessoal, as nossas crianças deveriam conhecer os seus direitos, os seus deveres, e à medida que caminham na sua vida de cidadãos, conhecer cada vez mais profundo os seus direitos e os seus deveres, para que não tenham que esperar acessar um ensino superior que, na nossa realidade hoje de União da Vitória e Porto União, nós falávamos no início inclusive, nós temos muitas instituições universitárias, muitas mesmo. Nós somos um polo de conhecimento, então, na nossa realidade, é simples alcançar, é simples. Tecnicamente é simples comparado com os outros locais que não têm esse polo universitário que nós temos. Então, nós temos uma população muito privilegiada com acesso ao conhecimento, mas outras regiões não têm. Então, isso cabe ao nosso ensino obrigatório, que é o ensino fundamental, contar a essas crianças o que elas, os seus pais, as pessoas à sua volta, podem exigir e, principalmente, para quem exigir, com quem falar,
Não adianta dizer que ele tenha direito à saúde se ele não sabe bater na porta de quem pode lhe dar esse direito à saúde. Então, esse ensino precisa vir desde muito cedo, precisaria vir desde muito cedo, para que não seja letra morta, porque a gente não tem um livro de cabeceira que nunca é aberto. Do contrário, a Constituição não serve para absolutamente nada, ou nenhuma das nossas leis serve para absolutamente nada. Eu posso rasgar as suas páginas e nada vai mudar. Então, a nobre palestrante colocou a questão presidiária, então vamos polemizar um pouco. Um tempo atrás estava em discussão presídio em União da Vitória, Rio Vermelho. O que aconteceu? A população veio, da localidade em questão, reclamar que não queria a presença do presídio lá. Então, ambos os lados têm suas razões, seus porquês. Em segundo momento, o município limítrofe, o prefeito toma iniciativa. Uma área de aviação não mais utilizada teria tal utilidade. A Câmara de Vereadores daquele município vai contra, dizendo que vai trazer aumento da violência no município a presença do presídio regional lá instalado. Então, esse é um assunto que acho interessante para ser divagado. O conflito, foi a tua frase, né? O direito de um vai bater no direito de outro e vai surgindo os conflitos. Eu acredito que esse é um caso real, regional que nós temos. Doutor, eu sou absolutamente parcial nessa situação, porque eu sou completamente favorável à criação do presídio. Já explico só um pouquinho. Justamente, Gília, a questão do presídio, a gente vê que os detentos ali, eles não cumprem os deveres, estão encarcerados com pena restritiva de liberdade, mas nós observamos que eles também têm os direitos humanos, tanto que os direitos humanos, a gente vê que sempre estão com bastante iniciativa nesses locais, mas eles lá dentro, eles cometem muitos crimes. Os mais fracos são oprimidos lá dentro. Eles não... Eu vejo aqui no exemplo do nosso presídio que há doenças que se espalham lá, tuberculose, é insalubre o local. Então, e eu vejo até com ressalva a questão de não ser a população nossa não querer um presídio local. Nós não temos um presídio, nós temos uma cadeia pública que não é o local adequado e precisamos um presídio que se possa ter condições de manter os nossos presos. Fiquei realmente, acredito que hoje nossas autoridades possam rever esse posicionamento de não querer um presídio local, e é só visitar a nossa cadeia por ver as condições ali, que com certeza muitos vão rever esse posicionamento e aceitar, né, porque é necessário, é isso. É verdade, Frankowski. Principalmente, tem dois lados. Eu sou defensora dos direitos humanos, trabalho com os presos em União da Vitória, faço visitas sempre que posso, converso com eles, a realidade ali é monstruosa, é horrível, mas colocar isso para a comunidade ainda há um receio, porque eles cometeram crimes. Então, garantir direitos humanos ali é muito delicado. Mas a nossa parte SDP tem um problema muito maior, Frankowski, que afeta todo mundo. Não só os direitos humanos, agora saindo da defesa dos direitos humanos. Nós estamos soltando pessoas que deveriam estar presas porque nós não temos um local. Exato. Esse é o principal argumento. Nós estamos deixando na rua quem precisava estar dentro de um presídio, porque simplesmente não tem local para conseguir colocá-los. Não tem espaço. Esse talvez seja o maior argumento. E depois a gente volta à questão dos direitos humanos, porque é um local absolutamente miserável, com um cheiro horrível, com uma aparência horrível, com local de alimentação, enfim, de higiene horríveis. A cela das meninas, onde ficam as mulheres hoje, é um cubículo com um banco de cimento, uma porta na frente,
Na frente da porta de saída tem um bueiro do esgoto, que estava aberto até esses dias. Como não tem espaço para dormir dentro daquele banco de cimento, elas dormem fora, no piso de cimento, ao lado daquele bueiro, que não tem lugar para elas ficarem. Então, uma situação absolutamente terrível, que é uma discussão ainda bastante complicada, e teve, eu sei aqui na Câmara de Vila Vitória, uma tentativa de discussão, mas a comunidade ainda se restringe a aceitar essa possibilidade, por conta talvez de desconhecer os problemas que nós temos que resolver. E nós teríamos um presídio ali na localidade do Rio Vermelho, que era a proposta inicial. Não quiseram, e hoje nós temos uma bomba no centro da cidade, chamada Quarto SDP, infelizmente. Professora, quer falar? Só falou sobre a questão do presídio, essa necessidade, a senhora falou bem, nós temos uma bomba dentro da cidade, né? Porém, o que acontece é que os nossos presídios, quando um elemento é marginalizado pela sociedade por causa de um crime, o presídio, para que serve? Não é? No Brasil, é condição de separar ele da sociedade. Mas ele não prepara esse marginal para voltar à sociedade. Então, a necessidade que nós temos em nossos presídios não seja punitivo da forma como está sendo, só de segregar. Não, teria que fazer do marginal ele voltar a ser cidadão. Então, é um grande erro dentro da nossa administração pública, por causa, lógico, das condições de corrupção dos nossos políticos. E que, aliás, não podemos esquecer que esses políticos ontem estavam aqui com a gente, discutindo e dando até palpites e falando mal dos políticos que estavam no poder. Nós tiramos aqueles que estavam no poder, pusemos outros eles, e eles continuam na mesma lei, com a mesma corrupção. Seria interessante, como foi tratado aqui, que a Constituição fosse discutida desde criança para poder ensinar os direitos humanos. E a senhora bem disse que os direitos humanos é uma consequência dos deveres. Não existe direito sem ter deveres. Isso é lógico. Obrigado, professor. Tem uma campanha no Facebook que quer obrigar os presos a trabalharem para pagar pelas despesas. Fantástico, fantástico. Se a gente for agora na Quarta SDP e perguntar um por um dos mais de 100 e tantos presos que nós temos ali, não vai ter nenhum que vai dizer que não quer trabalhar. Não vai ter nenhum. Eles também querem. E a gente tem uma legislação que incentiva o trabalho dentro do presídio, inclusive para pagar suas despesas. Isso está na legislação, na lei de execução penal. Ele tem que pagar pelas suas despesas dentro do presídio, reparar o dano, reparar o prejuízo para a vítima, mandar dinheiro para sustentar a sua família com o seu trabalho dentro do presídio. Isso já está na lei. A gente não precisa mais de lei. A gente precisa deixar de ter a lei como um livro e fazer cumprir. É fantástico, existe um juiz em Santa Catarina, o doutor Sérgio Buch, estava ali na universidade esses dias, e ele ficou famoso, passou até no Fantástico. Sabe por quê? Porque ele cumpre a lei de execução penal. Ele faz os presos trabalharem, ele faz os presos estudarem, ele cumpre tudo o que está na lei. E as pessoas não têm mais voltado para a cadeia. As pessoas têm saído e mantido uma vida digna. E ele é famoso hoje por isso. Ele é um ídolo no direito penal porque ele conseguiu cumprir a lei. Só por isso. A gente não precisa mais de leis. A gente precisa de pessoas com pulso firme para fazer os nossos direitos valerem, independente de quem seja. Se sejam os direitos do preso, se sejam os nossos direitos de qualquer categoria. Doutora Gília, complementando o que o colega Clemente falou, eu fui e sou professor
de ensino médio e pós-médio de legislação em direito e até contabilidade. Em 1990, quando eu me formei em direito, nós tínhamos aqui no juiz, a exemplo do que a doutora Gília está falando, Gilberto Ferreira. Ele implantou em outras comarcas onde ele trabalhou e trouxe para a União da Vitória o que está na Lei de Execuções Penais, o Conselho da Comunidade. Então nós pegávamos os presos mais que cometiam crimes pequenos, de menor potencial, e tirávamos eles da cela durante o dia para eles trabalharem na sociedade. Como hoje tem a prestação de serviço à comunidade, ele pegava uma pena, mas trabalhava na comunidade, trabalhava nas empresas, era registrado, tinha o seu fundo de garantia, tinha o seu direito a salário, 13º, tudo certinho. E passava esse dinheiro, uma parte para ele e uma parte para a família dele. Isso durou aí uns 10 anos. De 1990 até 2000, o Luiz Hernani lembra, porque já era jornalista na época, já tinha jornal, tinha programa na rádio. E, voltando ao presídio, eu estive essa semana em Ponta Grossa. Lá eles vão ganhar 2.500 vagas, 500 por regime semiaberto, onde o preso sai trabalhar e de noite se recolhe à prisão, e 2.000 numa penitenciária, o regime fechado. Foi uma conquista grande, porque a cidade lá é muito grande. Em 1984, quando eu estive lá uma vez, a primeira vez, ela tinha 100.000 habitantes. Hoje o Hernani, como ex-vendedor de livros e... Bíblia não, né? Era só livro. Ele conheceu Ponta Grossa, Irati, o sudoeste do Paraná, até uma vez fui com ele até Pato Branco, e lá nós vimos que aquilo cresceu muito, está com 500.000 habitantes, 400 e poucos mil habitantes, então lá tudo é grande, os bairros são maiores, nós fazíamos casa na época lá para 50 pessoas, hoje faz para 500, para 1.000 casas. Então nessa parte de presídio, nós estamos perdendo por achar que o preso não merece. Mas mesmo aquele que era mendigo, o vadio, que a gente ajudava, hoje é crime, mendicância. Ele ajudado não vai roubar minha avó, derrubar uma senhora idosa tomando a bolsa, não vai cometer delito. Então nós estamos errando como cidadão, nós estamos deixando a desejar em muitos assuntos. O presídio é uma luta desde 1983, quando fui vereador. Em 86, nós criamos a Associação dos Vereadores do Sul do Paraná, Cansul. Lá por 90, os presos derrubaram o presídio de Dona Vitória, e ali naquela rebelião, eu já pedi aqui nessa Câmara, e o secretário de Segurança era o Moacir Pavete, um delegado federal, um agente federal, que concordou com o governador Álvaro Dias, na época, em doar aquele prédio, a casa do lado e a delegacia anterior e o presídio, para que nós aproveitássemos aquela área para aumentar o Campo Santo, que é o cemitério que já estava perigando lá, que não tinha vagas para sepultamento. E construir um presídio. Se perdeu. Há 30 anos nós estamos perdendo o presídio. Não é de hoje. E vamos continuar por falta de estudos. Se eu não tenho condição de estudar o assunto, eu acho que se fizesse uma comissão, como a gente criou várias comissões e deu certo, e essa lamentavelmente não deu. Então é uma luta de mais de 30 anos, que acho que nossos netos é que vão ver, viu, Hernani? Os teus netos acho que não, os teus bisnetos. Talvez essa celeuma se resolva quando nós criarmos a cultura de conhecer os direitos desses pequenos. Porque impor, colocar uma situação nova de tratamento aos direitos humanos de uma população que a gente coloca no sistema carcerário justamente porque não quer ele na nossa sociedade, colocar isso agora talvez seja muito difícil e resistente. Mas se nós tivermos uma cultura de conhecer os direitos, de discutir direitos humanos desde muito cedo, essa cultura mude com o tempo. E aí nós vamos conseguir mudar a nossa realidade, mas só com a educação, que talvez seja a única solução para os nossos problemas. Boa noite, professora, pessoas que estão aqui presentes. Falando do presídio, então,
disponibilizou para nós o presídio para 600 vagas. Então nós íamos importar preços de fora. Nós então optamos a ver com um presídio que não tem a UPA em Porto União. Em Porto União também é bem feita, as pessoas têm estudo, têm um bom tratamento, trabalham ali fora. Então seria um presídio para no mínimo 200 pessoas aqui para o sul, aqui, né, para nós, para a regional, para a nossa regional. Porque se fosse ser falado que para 600 vagas seria muito grande aqui para a cidade. Não que a gente não queira um presídio, a gente acha desumano o que eles estão passando lá. Então, se tivesse um presídio que nem tem a UPA em Porto União, seria muito bom, né? Então, ali isso é um exemplo a ser seguido, né? Nós não temos 500 presos aqui na região nossa, aqui, então nós vamos passar a importar presos de fora. Daí as famílias ali, que tudo aquilo ali é um transtorno muito grande para a população. E a gente tem que escutar, fomos eleitos pela população, escutamos também eles também. Então a gente não quer um presídio aqui. Nós queremos que fosse um presídio de até 200 vagas, seria bem-vindo. Eu acredito que sim. Só que esse número talvez não seja tão assustador. Nós temos aqui, dentro do centro da cidade, mais de 100 pessoas presas. Só que nós temos hoje. E são só aquelas pessoas que não é impossível colocá-las em liberdade nesse momento. São presos condenados, enfim, porque todas as outras que talvez devessem estar presas não estão. Nós só temos 100 pessoas porque nós não temos outro lugar. O nosso número de presos seria muito maior se nós tivéssemos um local digno. E isso só falando da nossa cidade aqui em volta. Se nós pegarmos as nossas cidades um pouco mais afastadas, que são também da nossa região, nós fecharíamos essas 600 vagas muito facilmente. Então, talvez 600 vagas não seja um número tão assustador frente ao número que nós já temos aqui no centro da cidade. Mas essa, com certeza, vai ser uma discussão de muito tempo para que a gente consiga suprir esse problema. E é no país inteiro. O maior problema de direitos humanos hoje é, sem dúvida, o nosso sistema carcerário. Doutora, boa noite a todos. Muito esclarecedora e enriquece a sua palestra. Importante que aconteça mesmo. Parabéns aí ao nosso presidente que teve essa feliz ideia e apoiado por nós, vereadores. Então, a questão do presídio, eu pertenço à Comissão de Educação, Assistência e Saúde, e a nossa comissão pediu o laudo técnico do Instituto do IAP, e nós não temos até hoje isso. A questão do terreno, o que é aquele terreno, não que a gente fosse contra a instalação do presídio, nós sabemos a necessidade. Ficou parecendo que a Câmara de Vereadores da Vila é contra, nós não somos contra, mas não queremos também o delinquente na rua, nós queremos ele tentando recuperar. Mas não houve, eu acho que as coisas não aconteceram como deveriam ser. Audiência pública. Daí eu questionei, em uma reunião onde fomos convocados, se aquilo que tinha acontecido era realmente uma audiência pública. Até chegaram ali. Claro que é, senhor vereador. Não, não é. Não foi amplamente divulgado. Não tem acessibilidade. O povo não está aqui. E aí me disseram, você representa o povo, vocês vereadores representam o povo. Eu concordo, mas eu não posso, nós, 13 vereadores, tomar uma decisão regional que vai atingir a todos. Então deveria ter acontecido uma audiência pública verdadeira, onde tivesse o povo opinado e tivesse tido a oportunidade de receber esclarecimentos que nós recebemos através de vocês, dos doutores lá naquele dia. Eu saí de lá convencido que realmente é necessário. Nós precisamos do presídio, nós precisamos ter proteção, até porque isso vai nos proteger. Agora, eu fico indignado e olho assim, existe na nossa Constituição um momento que o cidadão perde o direito humano, um delito, existe isso? Não. Não. Com certeza não. Então, eu acho assim, o delinquente, ele merece uma nova chance. Só que quando ele entra na tua casa, ele tira a vida de um ente querido, ou de qualquer pessoa, e aí ele é guardado lá, ele vai lá pagar pelo crime que cometeu. Demora, e ele fica lá, ele não se recupera, porque já foi falado realmente que não existe uma cadeia ou local, um sistema de dizer que ele pudesse recuperar. Trabalhando, aí vem outro caso, o auxílio reclusão. Todos têm direito,
Nem todos. Eu tinha uma pessoa ligada à minha família e ficou presa. Nunca trabalhou e recebia mais do que meu filho que trabalha. Isso não é justo, minha gente. Porque eu acho que todo mundo tem direito, mas tem os deveres, e é aquilo que foi falado aqui. Então, agradecer, muito esclarecedor e enriquecedor a sua palestra, e dizer, parabenizar a seleto número de pessoas que se encontram aqui. Gostaria que realmente essa casa estivesse sempre cheia, porque aqui, desde a sexta palestra, eu só aprendo e só atraio conhecimento. Fico feliz e agradecido por todos que estão aqui, e desejo que o União da Vitória, não por causa dos vereadores, deixe de ter essa segurança. Nós queremos sim, nós queremos que todos tenham direito à segurança, inclusive nós, pessoas de bem. Obrigado. Até porque não é algo simples de se fazer. O presídio é burocrático, primeiro. Você tem uma série de preocupações. É uma construção que precisa de uma segurança enorme, porque nós não podemos deixar aqui algo inseguro para a nossa população. É uma decisão que precisa ser tomada com a nossa população, certíssimos vocês em discutir isso mais com a população. É necessário fazer isso, né? E é através dos senhores que nós vamos conseguir discutir isso, só assim. E eu só preciso falar do auxílio reclusão que o senhor falou agora, isso me veio. Tem uma página no Facebook que eu desvendo alguns mitos assim da nossa legislação, e um deles é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é um benefício do INSS. Todo aquele que contribui com o INSS recebe a sua aposentadoria, o seu auxílio doença, o auxílio reclusão. Então só tem direito aquele preso que contribuía com o INSS. Eu tenho 6 anos de advocacia, trabalhei 5 anos como estagiária só com o crime. 11 anos aí se passaram. 2 pessoas que foram nossos clientes até hoje conseguiram, dos presos. São pouquíssimas as pessoas que se encontram presos que contribuíam com o INSS. Todas as outras que não contribuíam com o INSS não vão receber nenhum benefício. Segundo mito, o preso não recebe esse valor. Quem recebe são os dependentes do preso. Então, os filhos e a companheira, se dependesse do trabalho dessa pessoa. Pura e simplesmente porque o provedor do lar deixou de trabalhar. Não porque ele é um criminoso, porque ele está preso, mas porque ele deixou de prover o sustento daqueles que dependiam. É só para isso que ele recebe, e é muito difícil conseguir isso, porque você precisa ser um trabalhador contribuinte com a Previdência Social, que é o menor número dos nossos presos hoje. Então é muito difícil isso ser conseguido. Se fala do valor, inclusive, mas é um valor de benefício do INSS, tem um teto, inclusive, não é um valor tão alto distribuído entre os dependentes. Mas se nós discutirmos o sistema carcerário, nós passaríamos a noite e iríamos muito mais longe, porque é um tema interminável, justamente porque ele é muito delicado. Nós trabalhamos com alguém que fez muito mal com uma pessoa, não deixou de ser um ser humano por isso, está dentro do nosso sistema carcerário, nas condições em que ele se encontra, é alguém que vai voltar para a sociedade. Meu pensamento, isso é opinião pessoal que não tem embasamento nenhum. Eu prefiro, daqui 30 anos, encontrar com alguém que saia do sistema carcerário, que tenha trabalhado e tenha estudado, que volte com uma expectativa, porque se ele sair depois de 30 anos, sem nunca mais ter visto a sua família, sem ter um emprego, sem saber ler e escrever o nome, ele vai me fazer mal. Então, esse é o meu pensamento nessa discussão. Obrigada. Eu só quero... Exatamente, né? Que bom que você, professora, esta noite causou esse frisson, né? Inclusive, porque estimulou o pessoal que está aqui, está em casa, nesse momento nos acompanhando ao vivo, né, na Câmara de Vereadores. Eu tinha certeza que com o tema que você propôs, nós iríamos chegar na questão do presídio. Porque hoje, como você falou, falar de direitos humanos vai remontar para lá, com certeza. Eu quero fazer um agradecimento especial da tua participação, deixar nossa casa aqui à disposição, em nome dos vereadores, dos funcionários da casa. Muito obrigado pela sua presença. Como a gente falou, é a palestra número 6, que com certeza já vai estar gravada nos anais da história da Câmara de Vereadores de União da Vitória, porque nós estaremos, então, após a sequência dessas palestras
e por enquanto estão no crivo desta mesa diretora. Eu espero que na sequência aconteça ainda outras, para que possam enriquecer aí um espaço no nosso site da Câmara de Vereadores com todas essas palestras, e você veio a brilhantar e ainda acrescentar todo esse material que com certeza vai ser disponibilizado para as faculdades e também para toda a população. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos vocês que mais uma vez voltaram à nossa palestra, atenderam o nosso convite, e já quero deixar o convite para a próxima, já marquem aí, vai ser nesse mês mesmo, dia 30 de agosto, porque essa palestra de hoje é do mês de julho, né? Como tínhamos aí as faculdades em férias, a gente fez hoje, mas a de agosto então fica dia 30 de agosto. Mais uma vez, professor, muito obrigado e suas considerações. A todos pela presença. Obrigada em nome da Universidade do Contestado pelo convite e pela oportunidade que a Câmara de Vereadores de União da Vitória proporciona para todas as instituições divulgarem, conversarem com a comunidade. Como eu falei no início, é uma iniciativa brilhante da Câmara de Vereadores em divulgar o conhecimento que é produzido aqui nas nossas cidades em prol dos nossos munícipes. Muito obrigada, realmente. Leve nosso agradecimento ao professor Marcos Tadeu. Será ideia. Muito obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas.